Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Histórias e Memórias, o seu podcast eternizador de histórias e memórias de pessoas marcantes e edificantes da nossa cidade. Lembrando sempre que esse projeto tem como incumbência maior eternizar grandes enredos de pessoas marcantes e edificantes da nossa cidade. Lembrando, claro, que é em oferecimento de óticas Visão, Laboratório Examinare, Restaurante Assim Assado e, claro, Pickleball, o esporte que mais tem crescido, não só em Governador Valadares, mas em todo o Brasil. E hoje tenho a grande honra de poder conversar mais uma vez com a consultora de moda estratégica Luísa Ventura, que me dá a honra da sua presença aqui no podcast Imortalizador de Histórias. Luísa, primeiramente, seja muito bem-vinda. É sempre uma honra poder te receber. Obrigado por se fazer presente na manhã de hoje. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Gustavo. É sempre uma honra estar aqui com você. Tamo junto. Bater um papo gostoso aí, falar um pouquinho. Então, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço mais uma vez por você se fazer presente aqui hoje. E, Luiz, antes de a gente poder começar nosso bate-papo, nós sabemos que a questão do assunto saúde mental está em voga no mundo. Sim. Muito por conta de tudo aquilo que nós vivemos na pandemia. E haja vista que hoje em dia nós temos visto aí o corpo que os profissionais que cuidam da mente ganharam na sociedade. Isso vale para os psicólogos, os médicos psiquiatras, os hipnoterapeutas, enfim. E falar sobre saúde mental hoje é algo totalmente comum. Assim como falar do time que torce, da família, é algo comum. E as pessoas estão se preocupando com as outras, com os amigos, parentes. Feito esse pequeno preâmbulo, como está a Luísa Ventura mentalmente falando neste ano de 2026? Motivada, Uau. Com a cabeça em ordem. A gente vem vivendo aí momentos de muita transformação, de readaptação, de reajustes, mas eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei desse processo de construção e de transformação pessoal. Sim. Eu faço terapia há muitos anos. Legal. Então, sou daquela que gosta de cutucar as coisas até deixar tudo bem resolvido. Então, a mente da Luísa em 2026 está bem organizada, graças a Deus. E para fazer com que você tenha uma mente organizada, o que você tem feito? Eu já tenho um hábito de autoanálise. Como eu falei anteriormente, eu faço acompanhamento terapêutico, Sim, psiquiátrico, regular. Então, eu cuido muito deste lado. Então, eu sempre vou trabalhando minhas questões. Busco ler, estudar. Eu paro, me analiso, percebo meus comportamentos. Esses são hábitos que eu venho de uma construção de muitos anos aí, sim, né? De análise e tal. E também, acho que é o mais importante de tudo, conexão divina. Uau. Assim, Amém. sem Deus, sem a gente ter essa força, eu acho que a gente não vai para lugar nenhum. Então, eu acho que na hora que as coisas apertam, que as dificuldades vêm, que as dores chegam, que os medos se aproximam, que a ansiedade bate, ele é o nosso maior sustentáculo. Então, assim, a gente manter uma relação próxima com Deus, independente daquilo que você acredite, e buscar sempre entender que tudo é um processo, que a gente está nessa vida para se transformar, para se adaptar, para mudar, ajuda a gente a entender que lições, missões, tudo é passageiro e que a gente tem que viver aquilo ali, porque é tudo com o objetivo mesmo de crescimento pessoal. Com certeza. Só ajeitar o seu microfone rapidamente, agora sim. Melhorou. E sobre a questão ligada à saúde mental. A pandemia foi um marco na vida de todos nós. Uhum. E qual foi o grande legado que ela deixou na sua história de vida? Então, ela serviu para me aproximar de algumas pessoas e também para a gente aprender a se reinventar. Eu acho que não só para mim, mas a pandemia criou uma aproximação, o medo da perda, a angústia, a preocupação e o fato de você ter que ficar mais tempo dentro de casa. Eu acho que fez todo mundo valorizar muito mais a questão do tempo de qualidade, né, o contato, cultuar aquilo que é realmente importante. E para a Luísa, ela fez isso, assim, me aproximou um pouco mais da minha família, a gente teve mais tempo de convivência. Na verdade, me fez valorizar ainda mais aquilo que eu tenho de bom dentro de casa.
né? Óbvio que conviver com pessoas não é fácil, a gente também tem aqueles momentos de rusga, de dificuldade, principalmente em família, mas eu acho que abriu esse olhar mesmo de estar sempre valorizando aquilo que realmente é importante. E deixou a Luísa mais caseira também. Boa. É bom ficar em casa, né? Ah, eu amo. Aproveitar o nosso cantinho. A respeito do que você é e do que você faz, se a gente puxar desde a pandemia, você conseguiu se readaptar dentro da própria profissão, fazendo aquilo que você ama. Uhum. E apareceu a consultoria de moda estratégica. Uhum. Primeiramente, de onde que vem todo o seu desejo de sempre estar mudando e mudando a sua rota profissional? Uhum. E o que, de fato, consiste a consultoria de moda estratégica? Tá, vamos lá. Respondendo a primeira parte, então. Desde sempre eu gostei dessa questão da transformação que a moda, que a imagem, ela tem, né? Tá dentro da minha formação, né? Além de ser estilista, eu também fiz consultoria de imagem, administração e marketing. E a gente vê o mundo mudando em tão pouco tempo, a gente vai observando novas demandas de mercado, né? Nós estamos em Valadares, que é uma cidade relativamente grande, mas com hábitos, vamos dizer, muito interioranos. Então, a gente tem um comércio muito bem definido, Sim. tem hábitos, tem culturas locais muito bem definidas e a gente precisa realmente se adaptar. A gente veio aí, principalmente depois da pandemia, de um crescimento absurdo do digital. Os próprios estabelecimentos, né, precisaram se adaptar, entrar todo mundo no mercado online, entrar todo mundo nas redes sociais. E como eu já trabalhava com moda e com marketing, eu fui percebendo uma demanda dos meus clientes disso, de ter ali um marketing mais bem feito, de fazer uma melhor gestão de estoque, de entender melhor como que esse cliente está se comportando atualmente. E aí, a moda estratégica, ela vem com esse objetivo de ajudar esses clientes, não só, né, do mercado de moda, né? Eu tenho clientes que são desde lojas, estabelecimentos que vendem vestuário, acessórios, até a administradora de condomínio. Porque cada empresa, ela tem uma demanda de comunicação e de interação com o seu cliente. Então, às vezes, aquela empresa está precisando ali de um treinamento de equipe voltado para vendas, outra ela precisa treinar a equipe dela para entender melhor sobre o produto que ela vende, outra vai ter uma demanda ali de própria conduta, cultura e postura daquele profissional dentro da empresa. Então, o marketing pessoal, a imagem profissional, o entendimento do hábito e da cultura daquela empresa, as interações com o cliente, tudo isso a gente consegue trabalhar, né, de forma estratégica. Para quê? Para que aquele empresário, para que aquela empresa crie relações sólidas, fortes, que fidelizem aquele cliente e que atraia novos clientes para ela. E talvez o seu principal papel, pelo menos no primeiro contato que você vá ter com o cliente, e obviamente, no caso, quem te procurou, é saber interpretar e pensar no que de fato esse proprietário, esse empresário ou empresária precisa. Exato. E para isso, e muita gente acha que moda é questão de só acompanhar o que está como tendência no mundo. Mas existe uma teoria por trás. Sim. Como você moderniza os seus próprios pensamentos e o seu estudo, de fato, profissional, para poder entregar o melhor para quem te procura? Então, moda é comportamento. Moda é postura, é a cultura que uma sociedade está vivendo naquele momento. Então, moda não é só o vestir, é aquilo que você come, é aquilo que você bebe, é onde você frequenta, é aquilo que você consome. Sim. Né? Então, quando um cliente chega né, até a Luísa, a gente tem uma conversa muito profunda sobre as necessidades, as demandas daquela empresa, o que ele, como proprietário, que o empresário, o gestor,
tá percebendo. A Luísa, às vezes, faz até uma imersão dentro da empresa. Já aconteceu de eu ter que fazer cliente oculto. Então, às vezes, eu vou fingindo que sou uma cliente para poder ter uma análise impessoal daquela equipe. E aí, a gente vai observando e pontuando tudo aquilo que pode ser aprimorado, aquilo que pode ser melhorado, aquilo que deve se tornar uma cultura, aquilo que deve ser abolido dentro daquela empresa. E aí a gente começa esse processo aí de consultoria, de construção. Então, às vezes a empresa está precisando simplesmente de um treinamento voltado para determinada situação. Então, a gente monta um trabalho voltado para aquela necessidade. Às vezes, a empresa precisa de uma consultoria completa já na retaguarda. Então, questão estratégica, às vezes, de planejamento de coleção, de compra de produtos e tudo mais. Aí a gente monta voltado para isso. Então, cada empresa ela vai ter uma necessidade específica dependendo do objetivo dela. Às vezes, captar novos clientes, manter um posicionamento de mercado, rever esse posicionamento, alavancar vendas, ou até tudo isso junto. Quais tem sido, ou qual tem sido o maior anseio por parte de quem te procura e que enxerga na sua figura profissional e na sua imagem, acima de tudo, a solução dos problemas desse empreendimento? É uma realidade de mercado que, não só aqui em Valadares, mas em todo o Brasil a gente está vivendo. A dificuldade que hoje os empresários e gestores têm de mão de obra qualificada. Tem sido muito difícil, né, essa nova juventude, a entrada delas no mercado no mercado de trabalho, a retenção de mão de obra profissional. E então eu sinto que é uma dor. E foi isso, inclusive, que me trouxe para esse lado, né, da consultoria, porque eu fui vendo uma necessidade das pessoas de qualificar a sua própria equipe. Sim. Então, às vezes, cada dia mais os empresários eles estão precisando investir em capacitação do próprio time. Então, capacitar as pessoas para vendas, saber se portar, saber se comunicar, saber como se apresentar, não só para o mercado de trabalho, mas dentro do ambiente comercial, corporativo. Então, realmente o maior gargalo que eu tenho percebido hoje dessas pessoas é não só encontrar uma mão de obra, mas conseguir qualificar essa mão de obra para atender às necessidades da empresa. Aí eu vou te provocar. Porque talvez esbarra na não necessidade por parte do empresário ou da empresária de te procurar para você poder atendê-los. Uhum. Essa questão de como se portar, de como se postar em relação a um cliente, e aí eu estou falando por parte dos colaboradores das empresas. Sim. Não deveria ser algo buscado pelo próprio colaborador ao invés do empresário ou da empresária, enxergar que nesse profissional não existem, como eu posso dizer, não existem características onde, em tese, ele não precisaria te contratar para poder fazer com que a pessoa tenha essas características? Com certeza, no mundo ideal seria assim. Na verdade, vamos dizer assim, até há uns 15, 20 anos atrás, as pessoas iam para uma entrevista de emprego de roupa social, terno e gravata. Sim. Hoje, se a mulher passar uma maquiagem e o homem pintar o cabelo, para ele já é muito. A empresa tem que aceitar ele do jeito que ele é. Então, a gente tem a gente tem observado aí uma mudança de cultura que eu particularmente considero que não é legal, porque as pessoas têm pregado tanto a aceitação, que as pessoas às vezes se esquecem da importância da sua apresentação, que a gente tem que ser camaleão, né? Você tem que saber se adaptar aos lugares que você está. Então, no mundo ideal, sim, a pessoa deveria se preocupar em como ela se comporta, como ela se apresenta, em se capacitar para um determinado cargo, para que o empresário possa fazer um processo seletivo e escolher aquele que se encaixa melhor dentro da sua empresa. Mas não é isso que acontece hoje. Sim. Hoje, às vezes, quem quer trabalhar, a última coisa que ele está preocupado é em se capacitar. E hoje o empresário está tendo tantas dificuldades de encontrar uma mão de obra que ele não escolhe o melhor, ele escolhe o menos pior.
Então, ele precisa investir em capacitar, para preparar aquela pessoa para estar dentro do corpo da empresa dele. Então, assim, para mim nem chega a ser provocativo, porque nas duas realidades de mercado eu vou conseguir trabalhar. Se eu não trabalhar com quem está contratando, eu vou trabalhar com quem quer ser contratado. Sim. Então, para mim, nem chega a ser uma provocação. Mas a gente precisa enxergar essa realidade que a gente está vivendo hoje e que não adianta. É o que está aí, então a gente tem que ir se ajustando. O saber se vestir por parte do colaborador impacta diretamente na construção de imagem que um cliente vai ter da empresa que ele está entrando? Com certeza. A partir do momento que aquele profissional está dentro de um ambiente, né, de uma empresa, seja ela uma loja, seja ele um escritório de advocacia, impacta totalmente, porque a sua imagem ela comunica. Né? A gente já teve esse papo em outros momentos, mas basicamente a primeira impressão é a que fica e você se torna, e aquele membro da equipe, ele se torna reflexo da empresa. Ele se torna um representante da empresa. Claro. Então, a credibilidade dele, a credibilidade da empresa vai estar diretamente associada àquilo que ele apresenta. Às vezes ele é uma pessoa altamente capacitada, uma pessoa altamente competente, mas a imagem dele não reflete isso. Sim. Então, quando você começa a comunicar aquilo que você passa a credibilidade, a confiança, né? E as pessoas te veem diferentes e até seus resultados podem mudar a partir disso que você fala. Portas se abrem. Sim. E sobre os tipos de empresas que mais te procuram, eu acho interessante você citar a questão de condomínios que te procuram. Uhum. Antes de poder falar sobre esse nicho, quais são os principais nichos que procuram e recorrem ao seu trabalho atualmente? Hoje eu tenho trabalhado então com empresas que têm bastante equipe, então não só da área de moda, né, do setor feminino e do setor masculino, mas também escritórios de advocacia, tem me procurado principalmente para auxiliar pessoas que estão entrando nesse mercado hoje. Eu dei o exemplo, né, da administradora de condomínios para estar preparando e treinando essa equipe sobre marketing pessoal, sobre comportamento, como se portar no ambiente de clientes, como se portar dentro da empresa, né, cultura da empresa e tudo mais. E, enfim, já atendi até restaurante. Então, a gente consegue atender vários nichos diferentes que não são só do setor de moda e varejo, né? Também de outros setores, porque quando a gente está falando de imagem, de consultoria de imagem, de cultura da empresa, a gente consegue abranger tudo isso aí. Sobre a consultoria de moda estratégica e pensando na realidade de muitos empresários que são brasileiros, ou seja, vivem na realidade do brasileiro, que muitas das vezes, não ter a condição, ele até quer, mas às vezes ele não tem a condição de poder estar recorrendo ao seu trabalho, por exemplo, enquanto profissional. E pensando no que você faz, mas ao mesmo tempo pensando naquela dona de loja simples, humilde, de um bairro periférico aqui de Governador Valadares, por exemplo, que tem a ideia e sabe a importância do que você passa, só que ela não tem condição de poder estar arcando com esse custo. Qual a dica, quais são as ideias que você poderia passar para que essa pessoa que gostaria de ter o seu trabalho, mas no momento não tem condições, mas que ela pensa grande e gostaria de gerar impacto na sua empresa mediante a um trabalho que uma consultora de moda estratégica passaria para ela? Tá, vamos lá. Então, aí a gente pode ter dois segmentos, né? Na consultoria pessoal e de uma consultoria voltada para a empresa, né? Hoje, a Luísa, ela trabalha com um trabalho totalmente personalizado. Então, eu olho para a realidade daquela pessoa, para aquela necessidade que aquela pessoa tem e a gente constrói e vai ajustando. Mas hoje, a gente tem uma gama de informações na internet. Hoje a gente
tem muita referência, muito acesso à informação. Então, na verdade, o primeiro passo é intenção. A pessoa tem que ter a intenção de melhorar, de mudar, ela tem que querer abrir a cabeça e estar disposta a se arriscar para isso, a se dedicar, a se planejar também, tanto financeiramente quanto pessoalmente mesmo, a dedicar um tempo para poder estudar um pouquinho, pesquisar qual estilo que eu gostaria de ter, observar pessoas, como elas se vestem, o que elas vestem, porque aí você consegue procurar dentro da sua realidade algo que se encaixe para você. Sim. Então, assim, você não precisa comprar uma roupa de uma marca cara ou de uma marca tal para você estar bem vestido. Você pode procurar uma roupa parecida na internet e trazer aquilo para você, né? E a mesma coisa vai funcionar dentro da sua loja. É você observar aquilo que você gostaria de melhorar, pegar boas referências e ir se ajustando. Às vezes começa com a decoração, mudar comportamento é de graça. Então, primeiro de tudo é mudança de comportamento, é buscar estudar para mudar a sua mentalidade e estar preparado para a mudança, porque mudar dói, é desconfortável. E aí, quando entra um processo de consultoria, as pessoas às vezes recebem tudo como uma crítica, como uma agressão. Que na verdade não é. Se você está me chamando para te ajudar, não é para te ofender. Então você tem que estar aberto a receber aquela informação que eu estou te dando e enxergar que o que você está fazendo hoje não está funcionando mais. E que precisa de mudança. E se você não mudar, seus resultados não vão mudar. Então, eu acho que o primeiro passo é trabalhar a sua intenção, buscar as suas referências, os seus objetivos, entrar num processo de pesquisa. E, gente, quando uma coisinha mínima muda, muita coisa já muda em volta. Então, assim, eu ouvi um relato, tô falando demais, né, Gustavo? Não, por favor, fica à vontade. Eu tive um relato de uma amiga, 2 dias a gente encontrou na rua, e ela tava falou assim, esse povo que fala que imagem não interessa, que aparência não importa, tá mentindo. Eu fiz um processo de emagrecimento, eu tô na minha melhor versão, hoje os outros me param na rua, abre porta, a gente me serve, que não sei o que, as pessoas me tratam diferente porque eu estou mais confiante, porque eu cuidei de mim. Sim. E tô me sentindo mais bonita. Então, a gente vê que é um fato. Com certeza. Então, quando algo pequeno muda, já começa a mudar muita coisa em volta. Então, eu acho que esses são os primeiros passos, assim. Até pegando um gancho no que a sua amiga falou e também em uma parte da sua explanação sobre o momento em que você falou que mudar dói. E pegando a sua imagem, você já mudou várias vezes profissionalmente falando. Uhum. Mas como você mesma disse, eu concordo, mudanças às vezes são necessárias, mas também são doídas. Uhum. E você nunca teve, e aí me corrija se eu estiver errado, você nunca teve medo de mudar, profissionalmente falando. Uhum. De onde que vem esse anseio por mudança profissional, mas sempre mantendo o seu posicionamento como uma grande referência nesse segmento da moda aqui em Governador Valadares? Então, é uma pergunta até capciosa, mas para mim é ambição mesmo. Sim. É ambição. E ambição no bom sentido, no desejo de querer mais, de ter sonhos a realizar, de querer conquistar, de querer fazer coisas, enfim. Então, é a ambição mesmo. Se eu vejo que um caminho não está dando certo, é preciso parar e recalcular a rota. Então, isso é uma coisa que eu faço, assim. Como autocrítica, eu até penso assim, mas a gente precisa também de uma determinada constância. Mas no nicho de trabalho que eu escolhi, profissional, as coisas mudam muito rápido. Sim. Então, se eu não acompanhar isso, eu fico para trás. Então, e principalmente numa cidade onde o marketing ainda está em crescimento, a moda ela é muito, vamos dizer, conservadora nos seus hábitos, na sua cultura local. Então, essa questão de ir se ajustando àquilo que o mercado onde eu estou oferece, né, é necessário, porque senão eu não consigo me realizar.
Então, essa é a minha maior motivação mesmo. É a ambição de querer realizar meus sonhos, de querer alcançar meus objetivos, de crescer, de estar melhor na vida. Eu acho que é isso. E sobre querer mudar e sempre querer melhorar sobre o trabalho e pensando sempre na frente, o que a moda representa para a sua história de vida? Ela faz parte de quem eu sou. Desde criança, desde novinha, sempre esteve na minha essência o me arrumar, o me mostrar, o me comunicar mesmo. Eu sempre gostei de estar arrumada. Eu e minha irmã, minha mãe educou a gente sempre com muita vaidade. Então, isso para mim sempre foi muito natural. Sim. Eu sempre gostei de entender aquilo que é belo, de me adaptar. E quando eu fui crescendo e amadurecendo esse olhar e entendendo a parte da moda como uma ferramenta de cultura e de comunicação, e que a gente deve trabalhar isso de forma intencional, eu fui vendo que ela tá no meu dia a dia. Quando um amigo me manda uma mensagem, fala, essa roupa tá boa. Quando uma pessoa me procura, onde que eu acho isso, onde eu compro isso. Quando eu vou pro meu trabalho e eu tenho que fazer uma palestra, eu tenho que gravar um vídeo, eu tenho que fazer uma apresentação, e eu vou escolher o que eu vou comunicar naquele material. Quando um cliente me contrata, como é que eu vou criar identificação com aquele time, com aquela equipe. Então eu tenho que me adaptar, né? Então, quando a gente vai se tornando aí um camaleão de mercado, eu vejo que a moda tá em tudo que eu sou. E até mesmo no processo de amadurecimento mesmo, né? De transição da juventude para a vida adulta, né? O amadurecimento, a gente vai vendo que a nossa postura e a nossa imagem, ela precisa estar alinhado com isso. Porque senão você também comunica uma mensagem equivocada. O quanto que a moda pessoal tem a ver com a identidade da própria pessoa? Então, tem muito a ver. Porque, na verdade, quando a gente fala moda, né? Tô falando de cultura, tô falando ali de hábitos, de tendências, de comportamentos. Tem muito a ver, mas tem coisas na gente que a gente não muda. Sim. Né? Então, ela na verdade, ela se torna uma ferramenta. E é isso que as pessoas precisam entender. Não somos nós que somos reféns da moda. A moda é uma ferramenta nossa. Então, beleza, tem uma tendênciazinha, tem uma modinha que tá usando agora. Eu gostei, aquilo combina comigo. Então, sim, eu posso trazer. Agora, aquilo não combina comigo, aquilo não conversa comigo, aquilo não comunica, eu me mantenho no meu clássico. Sim. Que eu ainda assim vou estar na moda. Porque ter um estilo próprio também está na moda. Sempre vai estar na moda você ter a sua essência, você saber quem você é e se vestir daquilo mesmo. Então, a moda é uma ferramenta que as pessoas precisam aprender a usar diariamente. E olhar não como um norte, mas como um auxiliar mesmo, né? Ao invés de ser sua bússola, é a sua bengala, é aquilo que vai te sustentando, que vai te dando força ali para manter sua caminhada no caminho certo. Se vestir bem é caro demais? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Principalmente hoje na internet. A gente tem uma infinidade de possibilidades. Só se veste mal hoje quem quer. Você encontra roupas baratas, caras, iguais, do mesmo jeito. O que vai definir se uma pessoa se veste bem ou mal realmente criar harmonia, entender seu corpo, entender aquilo que fica bom para você, aquilo que combina com você e combina com aquilo. Não é caro de maneira nenhuma. Hoje a gente tem uma infinidade de possibilidades, peças baratas, inclusive de muita qualidade, que você consegue investir, ter aí uma durabilidade bacana e tá bem vestido
com uma imagem bem apresentada, sem precisar ficar pobre para isso, vamos dizer assim, né? Brutalmente falando. Sobre o seu trabalho enquanto consultora de moda estratégica, qual que é a maior mentira que você já ouviu acerca do seu trabalho e também de quem faz isso? Porque nós sabemos que existem também outros profissionais espalhados pelo Brasil. Que é futilidade. Que é algo fútil, que é algo dispensável, assim. Eu não tenho nenhuma soberba em falar que quem pensa assim tá muito errado. Sim. Se você virar a chave, né? Eu fiz um processo de consultoria de imagem há pouco tempo e que na hora que você vê a transformação daquela pessoa, a transformação daquele profissional, porque quando você entende essa mudança, ela é uma mudança que é interna primeiro. Ela é interna e ela é externada. Sim. Então, você vê o processo de transformação, de reconstrução, de ver uma autoestima surgir dali. E na hora que a pessoa começa a receber feedbacks externos daquela mudança, é surreal. E voltado para empresas, né, saindo da consultoria pessoal, mas voltado para as empresas, hoje a gente tem uma concorrência que é desleal no mercado. Então, a gente tem aí um processo de online que vem muito forte, né? Muitas empresas iguais fazendo a mesma coisa. E como que você cria diferenciação? Pelo relacionamento com o seu cliente. O que você entrega de diferente que vai fazer aquele cliente escolher sair da casa dele e ir na sua loja ao invés de entrar no site de outra loja e comprar? Então, quando você entende que o seu processo, que é aquilo que é o acolhimento, que é o jeito que você recebe, que é o tratamento que você dá para o seu cliente, que é o fato do seu cliente ir para a sua loja, ele sentir o cheiro, ele ser bem atendido, ele se sentir acolhido naquele espaço, ele se vestir bem, ele saber que aquilo ali foi preparado para ele ser bem tratado, que toda a sua loja foi preparada para proporcionar para ele a melhor experiência e ainda, além de tudo, ele vai sair com o produto ali na hora. Ele não tem por que comprar no online, porque ele vai entender que você está entregando não só produto, você está entregando valor, experiência, coisa que às vezes um site não consegue entregar. E se entrega de forma totalmente diferente, do corpo a corpo, do pessoal. Então, investir nisso em consultorias, em processos que vão melhorar a experiência do seu cliente, vai trazer para você diferenciais de mercado que vão fazer você ser escolhido, que vão fidelizar. E é isso. Em relação a tempo, há 10 anos você era uma pessoa, obviamente, era uma profissional. 10 anos passaram e eu tenho certeza, eu nem sonhava te conhecer, mas eu sei que você é uma profissional, se tornou uma profissional totalmente diferente daquilo que você foi outrora, especificamente há 10 anos. Mas daqui a 10 anos, ou seja, 2036, onde e como você quer estar? Então, pergunta difícil, hein? Se fosse 5 anos, talvez seria mais fácil. Mas 10 anos eu quero estar uma Luísa mãe, Uau. esposa, Amém. né? Uma mulher mais madura, uma profissional mais experiente, trazendo inclusive essa bagagem pro trabalho, que eu acho que a profissão de esposa, de mãe, do acolher e do cuidar faz muita diferença no dia a dia de trabalho de uma mulher, principalmente para gente que trabalha com pessoas, com acolhimento, com a compreensão do outro. Então, eu quero estar uma Luísa mais experiente, uma Luísa mais conhecida, mais bem posicionada, uma referência que tem um trabalho não só pessoal, mas de online bem mais forte, bem mais bem posicionado e alcançando de fato, e através disso alcançando mais pessoas, transformando mais pessoas, porque eu acho que
o propósito de tudo isso é realmente transformar e deixar as pessoas mais felizes com o trabalho delas, com a empresa delas e com elas mesmas. Então, eu poder alcançar mais pessoas e gerar esse resultado, gerar essa transformação e trazer um pedacinho de mim para isso é onde eu quero estar. Né? Uma Luísa que alcança mais pessoas, que transforma mais pessoas e, consequentemente, se transforma também. Tanto pessoalmente quanto financeiramente, óbvio, que a gente não é hipócrita. Você sabe quem você é e o que você gera de positivo para quem te procura, para quem te contrata. Uhum. Mas, pensando na sua trajetória de 10, não sei quanto tempo já inserida nesse ramo da moda, para você ser o que você é hoje, na sua visão, qual foi a principal ação que você tomou ao longo de toda essa trajetória e história para você se tornar quem você é em 2026? Para você ter se tornado quem você é em 2026? Eu acho que são duas coisas. A humildade de entender momentos e começos e processos mesmo, de às vezes abaixar a cabeça, de começar de baixo, de respeitar o lugar que você está e ter a humildade mesmo de acolher críticas, de observar e de aprender, de se permitir aprender. E o medo de não mudar, de não ter medo de mudanças, né? Essa ambição mesmo de querer mais, de querer se transformar, de não ter medo de se adaptar e de buscar algo melhor. Então, eu acho que são duas coisas assim que eu sempre trabalhei profissionalmente, desde que eu estava na faculdade, era estagiária, de fazer o que precisa ser feito. Então, de estar numa empresa e falar assim, varro, por que não? Isso vai me diminuir como profissional? Mas não estudei para varrer. Não interessa, pega, faz. E conseguir comunicar com todo mundo também. Desde aquele profissional, vamos dizer, aquele profissional de cantinho, aquele que tem o cargo mais simples, mais baixo da empresa, até o de alto escalão. Então, assim, você ter a humildade e essa adaptabilidade de transitar e de comunicar e de se permitir aprender com cada um, eu acho que foi fundamental para a Luísa que eu sou hoje. Você já teve medo em alguma dessas ocasiões, ao longo de toda a sua história? Medo sempre tem. O que a gente não pode deixar é o medo paralisar. Né? O exercício do medo, de vencer o medo, é uma coisa diária de todo mundo. Na hora que você vai fazer uma escolha, às vezes até quando chega um cliente diferente, de um mercado novo, será que eu vou conseguir atender? Será que eu vou conseguir entregar? Será que eu sou boa o suficiente para fazer isso para essa pessoa? Então, mas é aquilo que você faz com o medo que vai fazer total diferença, né, nos seus resultados. Então, não deixar o medo te paralisar. Se você não sabe, como que eu posso melhorar? O que eu posso adaptar? Saber dizer não ou dizer sim na hora certa. E arriscar, né? Não deixar aquilo te paralisar e te impedir de alcançar seus objetivos. O que uma consultora de moda estratégica precisa ter para obter sucesso dentro desse nicho? Gostar de gente. Eu acho que, assim, é fundamental. Porque a gente trabalha isso mesmo, é relação patrão com funcionário, patrão e funcionário com cliente, consultor com cliente. Sim. Então, é tudo uma questão de relacionamento. E você saber se comunicar com pessoas diferentes, em momentos diferentes, de realidades diferentes, faz toda a diferença na aceitação das pessoas pelo processo, na aceitação daquilo que você tem para agregar e no processo de transformação delas. Então, realmente, o gostar de gente e saber se comunicar é o que faz total diferença em criar portas abertas ou bloqueios. Dentro de toda a sua trajetória, e você trabalha muito com o atendimento, ou seja, o face a face. Uhum. Puxando na sua memória,
qual foi o principal trabalho ou o principal atendimento que você teve que não somente te abriu outras portas, mas que de alguma forma significou muito para você, Luísa Ventura, enquanto profissional? Eu já tive alguns, tá? Assim, eu posso citar dois, um mais recente e um mais antigo. Quando eu estava trabalhando, né, para uma marca como estilista, eu fui convidada para dar um treinamento, um treinamento que ia além das minhas funções ali naquele momento para o time, e eu me vesti como uma autoridade, fui toda arrumada para o treinamento, preparei aquele conteúdo. E na hora que eu mostrei para a equipe a raiz do meu trabalho, todo o conhecimento, toda a bagagem que eu tinha para passar para eles, eu vi o olhar daquele time se transformar para mim, a me enxergar, não como uma menina que estava desenhando roupinha, mas como uma autoridade dentro da marca. Ver a transformação daquela equipe olhando para mim como uma autoridade, como alguém a se respeitar, alguém que eles podem buscar para tirar dúvidas, para aprender, para mim foi assim incrível, porque eu vi que eu realmente tinha conseguido passar para eles e mostrado a profissional que eu era, agregando conhecimento para eles. Sim. Então, eu impus respeito, levando, entregando algo para eles. E, recentemente, eu tive uma consultoria de imagem muito bonita que eu fiz para uma empresa. Eu fiz um trabalho com mulheres. E a gente estava num grupo de mulheres e eu fiz alguns trabalhos de análise corporal para elas entenderem o corpo delas, se aceitarem, algumas dinâmicas de entrosamento de equipe. E elas se emocionaram muito, porque elas não sabiam a visão que as colegas tinham delas, às vezes se cobrar demais, às vezes se fechar demais, e ver elas se emocionando com o respeito que uma tem pela outra, com o entrosamento, se emocionando em entender o seu corpo e que elas podem se vestir melhor, se arrumar melhor, porque elas viam seu corpo de um jeito e na verdade ele era de outro. Fazer esse processo de desconstrução em grupo foi muito bonito, assim, foi muito legal, porque a gente pôde ver uma transformação e um reflexo coletivo dentro daquele time. Então também foi algo que me impactou bastante e me emocionou muito por ver, né, aquelas mães, mulheres jovens, mulheres mais velhas que estão ali no dia a dia, que às vezes não se cuidam, se deixam de lado, voltarem para elas mesmas, se olharem, se enxergarem como mulheres e como profissionais. Foi muito legal. Como gerar autoridade se vestindo bem? É saber para quem você está comunicando e aquilo que você quer comunicar. Eu, para vir aqui falar de moda e estilo com você, falar de moda estratégica, eu tive que me vestir de uma forma que eu vou passar o quê? Respeito e autoridade. Então, eu vim com cores mais neutras, com cortes que me valorizam, com acessórios mais imponentes, Sim. mas ao mesmo tempo na dose certa para não tirar a atenção da minha fala. Então, a gente tem que prestar muita atenção no nicho que você está e quem é referência, como ele se veste. Então, se eu estou num nicho, num ambiente corporativo, e eu vou de camiseta de malha e jeans, eu vou parecer um estagiário. Agora, se eu boto uma camisa social, uma calça social, um sapatênis, um sapato elegante, boto um relógio bonito, esse é o patrão. É ele que está mandando. E se você está numa posição de liderança, é porque você pode, você tem autoridade, você tem poder para isso. Então, é você saber para quem você está falando. Agora, ao mesmo tempo também, se eu vou conversar com um produtor rural, eu vou de terno e gravata, ele vai olhar para mim e falar assim, cara, você não entende nada de terra. Agora, se eu boto uma bota, se eu boto uma camisa de botão, se eu boto um cinto com fivela, e se a bota estiver suja ainda, ele vai olhar para mim e falar assim, isso aí vai no campo. Sim. Então, é você saber para quem você está comunicando e quem aquelas pessoas respeitam. E adaptar o seu vestuário para isso, para que aquilo que você fala
né, esteja totalmente alinhado com aquilo que você está apresentando. Porque senão, antes mesmo de você falar, você já está criando um bloqueio de imagem com a pessoa. Porque às vezes você conhece pra caramba, né, você tem um autoconhecimento, mas a sua imagem não entrega. E aí as pessoas já criam um bloqueio, porque as pessoas falam assim, nossa, olha, esse menino, esse moleque, essa é uma garotinha, o que ela vai falar pra mim? E aí já cria um bloqueio antes mesmo de você começar a falar. E mediante ao que você vê no contato com empresários e empresárias, essas pessoas que comandam empresas, elas, seja empresas ligadas ao ramo da moda, não, elas possuem essa ideia dentro de si do quanto que o jeito de se vestir pode ajudá-las a gerar impacto e respeito, não só perante os colaboradores, mas também aos clientes? Depende muito. A gente tem uma consciência maior, sim, dessas pessoas, né, desses empresários, dessas lideranças dentro das empresas. Muitos já entendem esse posicionamento mesmo, alinhado com a sua imagem. Mas a gente ainda tem muitas pessoas, principalmente daquelas que estão ali, vamos dizer, no chão de loja, no batidão do dia a dia, que tem muita dificuldade, porque às vezes não prioriza isso. É muita coisa para resolver, muita coisa para fazer no dia a dia, e então às vezes deixa isso de lado e acaba esquecendo ou não percebendo que isso é uma parte fundamental, né, do seu processo de autoridade. Então, assim, a gente tem eu posso dizer que é até 50-50, depende muito da realidade daquele empresário, mas a gente tem sim uma grande consciência das pessoas, mas a gente também tem muitas pessoas que acabam deixando isso de lado por conta de correria do dia a dia, dos afazeres do dia a dia, às vezes até dentro mesmo da própria empresa. A gente tem proprietário hoje que é vendedor, que é gerente, que é gestor, que é estoquista, e aí ele não vai escolher, ela não vai escolher às vezes estar na frente da loja dela, elegante, bonita, porque ela vai preferir estar com a roupa de ginástica, porque ela é mais fácil para ela subir, descer, ir na rua, pagar a conta, voltar e tudo mais. E aí a própria funcionária às vezes não está enxergando ela como autoridade, porque enxerga ela como uma colega de trabalho. Então, às vezes, essa questão do comportamento, do posicionamento e da imagem faz muita diferença, sim, mas as pessoas acabam deixando de lado no seu dia a dia aí. Eu costumo dizer que quando a pessoa se veste bem, ela preocupa em se vestir bem, até em lugares que ela necessariamente não precisaria se vestir bem. Uhum. Eu vou dar um exemplo da moda feminina esportiva. O quanto que tem crescido esse nicho aqui em Governador Valadares. Uhum. E você indo nas academias, principalmente as mais bem situadas da cidade, você percebe muito bem que isso, independentemente da classe social e do que a pessoa trabalha, você vê que hoje as mulheres e também muitos homens estão se preocupando em se vestir bem, até mesmo na academia, que é um lugar onde você vai ali se estrepar tudo nos exercícios. Vai ficar suado, vai descabelado. Ficar suado, descabelado, às vezes vai nem sem maquiagem. Mas existe uma preocupação maior por parte dessas pessoas em se vestirem bem, mesmo em um lugar que, se você parar para pensar, não teria essa necessidade. Uhum. O quão positivo isso é para o mercado que você atua e, na sua visão, para a própria pessoa que tem essa preocupação? Esse boom, ele aconteceu por causa de uma tendência, né, que a gente fala, né, o old money e tal, Sim. de trazer o esportivo para o dia a dia, que vem trazendo um toque de elegância e conforto para a roupa esportiva. Eu acho super legal. Eu acho que tudo é válido e realmente é uma tendência de moda que veio, as pessoas gostaram, e aqui em Valadares está sendo muito utilizado, principalmente porque o valadarense ele é vaidoso. Sim. Apesar dos pesares, o valadarense ele gosta de se arrumar. É do mineiro, né? A gente Sim. gosta da pompa. E trazer isso, né? Uma diversificação maior de estilos para dentro da academia, eu acho super legal. Trazer a personalidade e tudo mais. Até porque muito networking acontece nesses espaços. Então, assim, por mais que você esteja ali num momento, vamos dizer, até íntimo, né? Sim. Porque você tá ali suando, focado no seu bem-estar, na sua saúde, na sua estética. Você vê pessoas, você se relaciona com pessoas e
você tá ali, tá bem vestido, tá chamando atenção, mostrando seus resultados e tudo mais, com uma roupa que fica bacana, que você pode sair dali e ir para um outro lugar sem pesar muito, é muito legal. Mas isso é uma tendência. Então, assim, é aquela coisa, daqui a pouco pode ser que isso caia em desuso. Mas é uma tendência não só de aparência, mas de comportamento também. Sim. Então, eu acredito que isso seja algo que vai durar ainda por alguns anos e que as pessoas realmente se adaptaram bem, porque querendo ou não, a roupa esportiva ela é confortável. Então, você tá confortável e com estilo é o que todo mundo quer, na verdade. Exato. O corpo, ele dita o que será vestido? Muito, em grande parte. Porque não é o que fica bom pra mim que às vezes vai ficar bom pra você. Somos corpos diferentes, com estruturas físicas diferentes. Então, tem determinadas peças de roupa que não ficam legais pra Luísa e tem determinados tipos de roupa que parecem que foram feitos para Luísa. E assim é com todo mundo. Então, o formato do seu corpo, a sua estrutura corporal, o seu tamanho, altura, largura, é aquilo que você quer não somente transmitir, mas aquilo que você quer valorizar no seu corpo, aquilo que você quer disfarçar no seu corpo, realmente vai ditar o tipo de peça, a cor, o tecido que você pode ou precisa usar naquele determinado momento. A respeito da consultoria de moda estratégica, mais alguma coisa a ser falado? Não, eu acho que é isso, assim, é importante entender que quando a gente fala consultoria de moda estratégica, a gente não está falando só daquela consultoria de imagem que a gente vê na televisão de mudar o seu guarda-roupa. Existe um leque de possibilidades que atendem pessoas, que atendem times, que atendem empresas, né? Eu acho que a gente conseguiu traduzir isso bastante aqui no nosso bate-papo, né? Que vai desde de comportamento pessoal, a atendimento, a marketing pessoal, a vendas. Então, é um leque de possibilidades, um leque de serviços que podem ser oferecidos para realmente melhorar a vida das pessoas, os resultados, tanto pessoais quanto profissionais. Muitíssimo obrigado mais uma vez por ter estado presente aqui. É sempre muito gratificante poder conversar com você. Sucesso e claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Eu que agradeço, Gustavo. É sempre uma honra estar aqui com você, com a sua audiência, receber esse carinho. É uma honra. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço mais uma vez, Luísa Ventura, que abrilhantou mais um episódio do Histórias e Memórias nesta quinta-feira. Lembrando que eu volto na próxima terça-feira com mais uma história para ser eternizada aqui no podcast imortalizador de enredos marcantes e edificantes da nossa cidade. Na próxima terça-feira teremos um fisiculturista aqui sentado, onde a Luísa esteve sentada durante todo esse tempo, nesta quinta-feira. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até uma próxima.